Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, te convido você a abrir a sua Sagrada Escritura no Evangelho de João, capítulo 21, de versículos de 1 a 14. E hoje o evangelista inicia este santo evangelho dizendo que Jesus apareceu mais uma vez aos seus discípulos ali na beira do mar de Tiberíades. E essa aparição foi assim, como diz no Evangelho. Eles estavam junto de Simão Pedro, Tomé, o chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. E ali Simão Pedro disse para os discípulos: eu vou pescar. E eles também disseram de forma imediata: nós vamos contigo. E ali eles saíram, entraram na barca, só que naquela noite eles não pescaram nada, nenhum peixe. E já tinha amanhecido, como diz no versículo 4 do Evangelho de hoje. Jesus estava de pé à margem. E os discípulos não sabiam que era Jesus. Então ali Jesus saúda eles dizendo: moços, tendes alguma coisa para comer? E os discípulos vão responder para Jesus: não. Jesus disse-lhes aos discípulos: lançai a rede à direita da barca e achareis. E eles ali lançaram, as redes e pegaram uma quantidade de peixe, muito peixe. E mais uma vez Jesus realizando os sinais, sendo que os discípulos já haviam lançado essas redes a noite toda ali no mar e nada tinham pegado, nenhum peixe sequer. Só que Jesus realiza esses sinais, fazendo mais uma vez que os discípulos pegassem muitos peixes. Então os discípulos ficaram admirados. E então, como diz no versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: ele reconheceu Cristo. Por isso que ele fala para Pedro: é o Senhor. E ali Simão Pedro, ao escutar, ao ouvir, vai dizer, ouvindo dizer que era o Senhor, ele vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Só que os outros discípulos vieram com a barca e arrastando a rede com os peixes. E ali mostra que eles não estavam muito, como diz no Evangelho, eles não estavam muito distante da margem da terra, E ali eles logo pisaram em terra e viram brasas acesas com os peixes em cima e pão. E ali Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. E de imediato Simão Pedro subiu ali na barca e arrastou a rede para a terra. E, como diz, a rede estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Ou seja, a nossa rede, ou melhor, a nossa fé precisa ser como as redes. Quando Jesus manda os discípulos lançar as redes ao mar, temos que ser fortes. A nossa fé, ela deve ser uma fé forte, uma fé convicta na presença de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, não podemos, mesmo diante dos desafios, das dificuldades,
romper a nossa fé com nosso Senhor. A nossa fé tem que ser reavivada dia após dia. Todos os dias temos que nos comprometer e de renovar o nosso sim, o nosso papel de batizado, de permanecer no amor de nosso Senhor Jesus Cristo e perseverar na caminhada, mesmo diante dos desafios que surgem. Com isso, Jesus convida eles para comer e nenhum dos discípulos se atrevia ali a perguntar quem ele era. E de fato ele era o Senhor. E ali Jesus aproxima-se e toma o pão, distribui por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Ou seja, mais uma vez Jesus simboliza nesse gesto bonito da partilha do pão e dos peixes, nos recorda o sacrifício eucarístico em cada celebração da Santa Missa que é celebrada pela Igreja, onde Jesus se dá no pão, e nós temos que reconhecer Jesus sempre ao partir do pão. E Jesus, com esse lindo gesto, ceando com seus discípulos, eles vão conhecer Jesus. E nós precisamos passar por essa experiência. E o Evangelho conclui no versículo 14, dizendo que esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Ou seja, mais uma vez Jesus, diante dos fatos, depois da sua morte, depois que foi sepultado, depois da experiência do sepulcro vazio, Jesus continua aparecendo aos seus discípulos, dando testemunho para que todos creiam nele e nas promessas que o Senhor prometeu e o que o Senhor está realizando. Então, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos estar sempre na presença de Deus, acreditar nas suas promessas, acreditar nos seus sinais e viver esta fé linda e bela na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo ressuscitado é para nós o foco principal, pois hoje o capítulo nos apresenta mais uma vez Jesus apresentando os sinais. E esse sinal é a pesca milagrosa. E é claro que coloca em evidência a figura do discípulo, de Pedro, que é uma figura importante a qual Cristo confiou à sua igreja na missão apostólica. A presença de Jesus ali revela que nós temos que buscar sempre a fé no ressuscitado, uma vida nova, e que Cristo é a nossa fonte, Cristo é a nossa força, e nele existe a nossa comunhão, nele está a esperança da ressurreição. E ali Jesus mostra que devemos acreditar nas promessas do Pai, e que esse espírito, que esse desejo de fé, de comunhão, de partilha, nos ajude a perseverar e fortificar nossa fé, e que possamos olhar cada missa celebrada, que Jesus se apresenta para nós como Deus vivo e verdadeiro no partir do pão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.